E parece que o mundo enlouqueceu e que vai ter uma guerra mundial em mais 3 ou 4 meses. É uma percepção geral. Eu quero colocar um pano de fundo para vocês entenderem que são como um mosaico. Tudo isso se encaixa num pano de fundo bem mais amplo. Eu esperaria que, ao final da nossa conversa, vocês encaixassem, conseguissem encaixar e tivesse um clique, uma percepção geral do que está acontecendo. Eu considero isso realmente importante, porque no final vocês vão ver que o Brasil pode navegar através dessa crise ou pode continuar como Atlântida, o continente perdido, que foi o que aconteceu com o Brasil, a Argentina, mas não vai acontecer isso não. E eu estou falando como analista, eu não estou falando como um ministro, eu não estou falando como um eleitor, eu estou falando como um analista. Eu quero que todos compreendam o que está acontecendo e uma reação conservadora no Ocidente, onde a direita ganhou na Hungria, ganhou na Polônia, ganhou na República Tcheca, ganhou na Eslováquia, ganhou na Croácia, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ao contrário do que se diz no Brasil. No Brasil se diz, não, a esquerda ganhou na França. Não. Quem sabe somar, sabe que eram 80 congressistas e depois da eleição tinha 140. É quase 50% de aumento. A direita avançou. Ah, mas não avançou tanto quanto avançou no Parlamento Europeu. Claro, porque o francês, quando vota num representante no Parlamento Europeu, ele vota na direita, porque ele vota em alguém que vai defender a França lá, os conservadores, contra os imigrantes, etc. Só que quando ele vota dentro da França, ele gosta de se aposentar aos 18 anos, ele quer o 18º salário, ele quer as coisas que o Estado da Previdência Social pode fornecer. Mas a verdade é que a direita está subindo no mundo inteiro, é uma reação conservadora, e eu queria que vocês entendessem isso. Porque senão fica parecendo assim, de repente aparece um Milei, ganha a eleição, todo mundo, poxa, o professor cabeludo ganhou a eleição. Aí um Bolsonaro ganha aqui, você, a culpa é do Bolsonaro. Não, esquece. Você não consegue reprimir um fenômeno que tem 60, 70 milhões de eleitores. Está acontecendo um fenômeno. Ou você entende o fenômeno, ou você vai ficar numa guerra permanente. O Brasil vai entrar numa guerra civil, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos que focar nos problemas. Os problemas, por exemplo, foram analisados aqui quando um Caiado fala o seguinte, ó, a segurança, qual é o maior bem que um ser humano tem? A própria vida. Está todo mundo seguro quanto à vida no Brasil? Quantos são os assassinatos por ano? Por que o Bukele ganhou em El Salvador? Por que acabou direita e esquerda em El Salvador? Acabou tudo. Tirou os bandidos toda a rua, prendeu todo mundo, acabou. Negócio de direita, esquerda. Quem está em crise não é a economia de mercado, não é o capitalismo. Quem está em crise é a democracia ocidental. É importante entender isso. A classe política tem que entender isso. Então eu vou tentar colocar um pano de fundo para vocês encaixarem isso. Por que está essa confusão política? Porque se fosse só no Brasil, você fala, bom, a confusão política no Brasil. Não, vocês estão vendo na França, vocês estão vendo nos Estados Unidos, vocês estão vendo na Itália. O que o Bukele tem em comum com a Meloni? A Meloni está contra a migração e está a favor de lei e ordem. É uma reação conservadora contra a criminalidade, contra o descaso, contra a imigração em massa. O que o Trump diz? Vou tirar os imigrantes ilegais. Então, eu quero que vocês entendam esse fenômeno. E é relativamente simples de entender. Nós estamos no episódio final de um longo ciclo de crescimento que começou no pós-guerra. E eu vou chamar, por falta de um nome mais complexo, até por simplicidade, eu vou chamar da paz americana, Pax Americana. Foi simplesmente o seguinte, pela primeira vez na história da humanidade, teve uma guerra mundial, quando acabou, em vez de ser uma guerra de espólio, em vez de condenar reparações, porque tinha dado errado. Na Primeira Guerra Mundial, quando acabou, botaram as reparações sobre os alemães, eles preferiram fazer uma segunda guerra do que ter que pagar as reparações. Quem disse isso, inclusive, foi um economista famoso, foi o Keynes, que previu uma continuação dos problemas globais, exatamente porque não houve essa percepção. E vocês vão ver que guerra da Ucrânia, Hamas, Hezbollah, são episódios dentro dessa grande configuração. Então vamos ver essa grande configuração. É relativamente simples de entender. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o Plano Marshall e reconstroem os aliados. França, Inglaterra são reconstruídos rapidamente com 100 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Quem é o maior inimigo dos americanos naquela época? A Alemanha, não é? Foi derrotada a Alemanha de Hitler. 10 anos depois, 15 anos depois, e quem fez isso foram os liberal-democratas, o caminho da prosperidade, que é uma expressão que eu gosto de usar, um grande liberal alemão, Ludwig Erhard, ele liberalizou. Nós falamos em lei de liberdade econômica, em abertura de economia, em facilitar investimentos internacionais. Isso foi o que o Erhard fez com a Alemanha imediatamente no pós-guerra. E a Alemanha, de país destruído, aniquilado, virou a segunda maior potência econômica do mundo.
rapidamente. Logo depois, eles reconstruíram o Japão. Também foram os liberal-democratas. O Japão virou a terceira economia mais forte do mundo, 15, 17, 18 anos depois. Ou seja, foi uma história de inclusão econômica no capitalismo global. Foi a globalização. As economias de mercado começaram a engolir o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a sair da miséria. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. As vítimas do socialismo como doutrina econômica. A China de Mao Tse-tung era miserável, faminta, pobre, ignorante. Os americanos, depois de reconstruírem o Ocidente, estendem a mão para a China, tornam a China nação mais favorecida. E ela começa a penetrar nos mercados americanos primeiro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, onde eles acordavam, caminhavam no campo de arroz com o pé úmido, comiam arroz e iam dormir de novo, no escuro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, vão para a costa, as zonas de exportação. O Espírito Santo tem agora 2 aqui. O lugar certo para fazer é na costa, não é na selva. Está longe da mão de obra, está longe de tudo. Na selva você tem que fazer o contrário. Na selva você tem que fazer a capital da bioeconomia. Não é a industrialização. Nós não vamos sujar o Amazonas como sujamos de poluição o Brasil inteiro. Aliás, eu não posso dizer isso. O Brasil é um dos menores poluidores do mundo. 1,7% do fluxo anual de poluição. A China, 30%. Os americanos, 26%. Os europeus, 25%. E o Brasil, 1,7%, sendo atacado no mundo inteiro como grande poluidor. Por quê? Por desinformação nossa mesmo. Nós, brasileiros, indo lá fora falar mal do Brasil. Então, os chineses descem e se integram. 1,5 bilhão de chineses saindo da miséria. 1,5 bilhão de indianos, que também eram países de orientação socialista, saindo da miséria. República Tcheca, Polônia, Hungria, todo mundo saindo da miséria, todo mundo subindo. E o Ocidente sob tensão crescente dessa competição. Enquanto isso, eu não vou falar no início de Brasil ou Argentina, eu vou falar no final do nosso futuro. Por enquanto, eu vou dizer só que se tornou um continente perdido. Vocês ouviram falar da Atlântida, né? Aquele continente que afundou e nunca mais foi visto. Isso era a América do Sul, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos. Se você pegar qualquer livro de introdução à macroeconomia, pega lá Gregory Menkel, Introdução à Macroeconomia. Pega a edição do ano 2000. Os últimos 100 anos, quais os países que mais cresceram no mundo? Primeiro lugar, Brasil. De 1900 até 2000, a maior economia do mundo. Maior colônia de imigrantes japoneses. Segunda maior colônia de imigrantes italianos. Terceira maior colônia de imigrantes alemães. Mais libaneses no Brasil que no Líbano. Se a gente invadir o Líbano, a gente dobra a população. O Brasil trazia gente do mundo inteiro. Crescia 7,3%, 7,2%, 7%. Recessão era 3,5% de crescimento. E todo imigrante que chegava, o Espírito Santo sabe disso, Florianópolis sabe disso, Rio Grande do Sul sabe disso, todo imigrante que chegava já montava uma pequena indústria têxtil, já montava uma fábrica de café, já fazia sua fazenda, sua pequena propriedade. Então, o Brasil, quando não tinha Ministério de Planejamento, crescia muito mais do que todo mundo que tinha planejamento. Depois criou o Ministério de Planejamento, começou a ter hiperinflação, moratória externa, crescimento baixo, corrupção, estagnação econômica. Tem algo errado no modelo econômico brasileiro. E não é no Brasil. Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Atlântida, o continente perdido, afundando há 100 anos. A Argentina teve o primeiro metrô das Américas. Antes dos Estados Unidos, antes de Nova York. A renda per capita argentina está caindo há 100 anos. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora, caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles, e a barulheira aqui não parava. E a barulheira lá fora continua também. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo, ganhando em toda parte, eu disse. Ganha na Hungria, você, extrema-direita, na Hungria, é direita. Ganha na Polônia. Ganha na Polônia. Ganhou na Itália, ganhou na Itália, ganhou na França, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ganhou nos Estados Unidos. Só que repaginaram. Vai ter outra eleição, porque a eleição Trump-Biden já estava ganha. Aí tentaram mexer os baralhos rápido para ver se escapa, mas você vê que a onda está vindo. Ganhou no Uruguai, ganhou no Paraguai,
Ganhou na Argentina, vai ganhar no Chile. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, encaixamos um pouco desse desconforto e do que está acontecendo agora. E, não para tão cedo, tá? Sabe que hora que vai parar? Quando a China virar para o irmãozinho, que é a Rússia, e falar assim, se comporta porque eu não estou conseguindo namorar mais ninguém no bairro. Você está fazendo uma bagunça tão grande, está atrapalhando os meus negócios. Porque o maior comerciante do mundo hoje é a China. É o capitalismo mais agressivo do mundo hoje. Salário baixo, subsídio, é um negócio de doido. Além da eficiência natural, porque os caras trabalham muito, tem custo barato, 1,5 bilhão de pessoas querendo se integrar aos mercados globais. Então é importante entender isso, porque senão fica parecendo que é uma desordem, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O mundo estava indo em altíssima velocidade, só que a política não estava preparada para tratar disso. A política vem depois do povo. Da mesma forma que são os estados, é o mais Brasil e menos Brasília, são os estados que estão agindo, e quanto mais recursos eles tiverem, mais a ação está próxima do povo. Uma federação feita de baixo para cima, como era os Estados Unidos, 13 colônias, cada um com sua religião, cada um com as suas, na verdade eram protestantes que tinham vindo, imigrantes, mas cada um com os seus próprios recursos, suas escolas, seus hospitais, seus exércitos, suas constituições. De repente se revoltam contra os impostos inconstitucionais dos ingleses. Está escrito na Constituição inglesa, no taxation without representation. Como é que você pode botar um imposto na gente, imposto no chá, imposto no tabaco? Como é que você ousa tributar nossas colônias, se você nem nos deixa ter representação e votar no orçamento? É como se fossem os governadores falando, vem cá, que negócio é esse de você fazer essa reforma aí que puxa o dinheiro todo lá para cima, se eu é que fui eleito aqui embaixo, eu é que estou com o povo perto de mim. Só que o Brasil foi feito de cima para baixo, foi ao contrário. O rei, as capitanias hereditárias, os amigos do rei, até hoje o Estado não chegou no povo.